Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Real Matos, um canal dedicado à construção de miniaturas, maquetes, objetos e muito mais. Hoje vou partilhar contigo 5 técnicas mentais para poderes inovar e criar objetos únicos e inovadores. Inovar é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Por isso, vou partilhar contigo 5 técnicas que te vão ajudar a estimular a tua criatividade rumo à inovação. A primeira técnica é o pensamento lateral. É uma técnica que ajuda a estimular a criatividade e a encontrar soluções criativas para determinados problemas. Para poderes aplicar essa técnica, deves tentar encontrar soluções que estejam fora da caixa, ou seja, soluções que não são óbvias à primeira vista. Por exemplo, quiseres criar uma cadeira inovadora, ou em vez de pensares em como seria uma cadeira comum, pensa antes em objetos que poderiam ser transformados numa cadeira, como uma mala, uma bicicleta ou até mesmo um computador. Ou quem sabe, criar um suporte para o telemóvel a partir de um sapato de salto alto, adicionando-lhe uma base, se necessário, para o poder estabilizar. O pensamento lateral é essencial para a inovação. Ajuda-nos a encontrar soluções criativas e fora do comum. Estimula a criatividade e curiosidade e leva-nos a um processo de inovação contínua. Quando se trata de inovação na criação de qualquer tipo de objeto, o pensamento lateral é especialmente importante, porque nos pode levar a novas ideias e abordagens que não tinham sido consideradas antes. Ao aplicarmos esta técnica, é possível olharmos para os objetos de maneira diferente, imaginando novos usos, possibilidades de combinação com outros objetos e outras formas e perspectivas de os podermos transformar em algo novo e único. Vou deixar um link na descrição deste vídeo onde vais poder ver a construção de alguns objetos utilizando discos HD, placas de circuito impresso e outros materiais, pondo em prática algumas das vezes a técnica do pensamento lateral. Um exemplo do pensamento crítico na inovação de objetos seria a análise de um objeto existente para identificar oportunidades de melhoria ou novas funcionalidades. Um exemplo prático foi a construção das impressoras multifuncionais, onde houve uma melhoria significativa ao adicionar o scanner e o fax num só objeto. Por exemplo, podes analisar uma bicicleta e identificar oportunidades de melhorar a sua segurança, estética ou eficiência. Isso envolve a avaliação cuidadosa das características e limitações de cada objeto, para podermos criar soluções inovadoras. Com esta técnica, seria possível também analisar as propriedades dos diferentes materiais, considerar as implicações de custo e avaliar a sua adaptação para a finalidade desejada. O mapa mental é uma técnica muito útil para a inovação. É o que te permite explorar diferentes áreas de um determinado problema e também organizar ideias e informações de forma visual. Para criares um mapa mental, tens de começar com uma ideia central e a partir dela desenhar ramificações com outras ideias relacionadas, representando as diferentes áreas que tu podes explorar para inovar o objeto, como por exemplo o design, as funcionalidades, a sustentabilidade. Vamos supor que tu trabalhas numa empresa de design de produtos e precisas inovar um objeto já existente. Conecta as ideias relacionadas entre si para criar uma visão geral e identificar possíveis pontos de inovação. O associativismo é uma técnica em que tens de encontrar ideias em diferentes áreas para originar inovação. Por exemplo, se quiseres criar um objeto para armazenar livros, podes encontrar ideias em objetos que armazenam outros tipos de objetos. Simplificando, se queres criar um objeto para armazenar alimentos, podes pensar em como as caixas de ferramentas são organizadas e aplicar esse conceito ao teu objeto de armazenamento de alimentos. Em primeiro lugar, escolhe um objeto já existente com uma função semelhante à que tu queres criar. Depois, cria uma lista com todas as suas características. De seguida, lista outros objetos que compartilhem características ou funções semelhantes, mas não diretamente relacionados ao objeto escolhido. E por último, analisa as características desses objetos e vê se alguma delas pode ser aplicada ao teu objeto, para criares uma solução inovadora. Esta técnica é fantástica e muito utilizada na inovação de novos objetos. A técnica do pensamento convergente é usada para gerar soluções específicas e concretas para um problema, como por exemplo, escolhe um objeto que queiras inovar, no caso um telemóvel. Gera o maior número possível de ideias divergentes sobre como inovar um telemóvel.
Podes pensar em adicionar recursos como hologramas, projetores de cinema, bateria solar, câmara 360 graus, entre outros. Depois, analisa todas as ideias e escolhe as mais promissoras e viáveis, levando em consideração fatores como viabilidade técnica, custo e mercado. Converge essas ideias em soluções mais concretas e inovadoras para o telemóvel em questão. Por exemplo, pode-se decidir que a tela dobrável é a ideia mais promissora e inovadora para adicionar ao telemóvel, mas podes combiná-la com reconhecimento de gestos para tornar a experiência do usuário ainda mais interessante. Estas 5 técnicas são apenas algumas das técnicas mentais disponíveis para nos ajudar a pensar de maneira diferente e encontrar soluções únicas para os desafios. Ao aplicar estas técnicas, podemos impulsionar a inovação e criar produtos, serviços e experiências que transformam o mundo ao nosso redor. A inovação é a chave para o progresso e o sucesso em um mundo em constante mudança. Se este vídeo te ajudou a estimular a tua criatividade rumo à inovação, deixa o teu like, subscreve o canal Real Matos e ativa as notificações para não perderes nenhum dos próximos vídeos. Desta forma me despeço e espero por ti no próximo vídeo do canal Real Matos.